Olá, meu nome é Ellen e essa vai ser a nossa primeira aula de Ciências do Fundamental. A gente vai começar pelo capítulo 1, que é o capítulo Ciências é Atividade Humana. Esse capítulo é bem simples, ele é bem introdutório e essa aula vai servir para a gente pensar nossas opiniões e reconstruir novos conhecimentos. Então essa aula vai ser bem basiquinha e eu fiz alguns slides para tentar ajudar na linguagem visual, para não ficar tão pesada essa aula. O que é fenômeno? Fenômeno natural é o nome que se dá a tudo o que está na natureza. Tudo o que está se transformando e dela faz parte. Nenhum fenômeno natural é isolado dos demais, e ao contrário do que muita gente pensa, nem todos os fenômenos naturais são fantásticos, como a erupção vulcânica. O nascimento de uma flor e o dia e a noite também são fenômenos naturais. Muitas pessoas devem pensar, ou você também já deve se perguntar, o que acontece com o Sol durante a noite e o que acontece com a Lua durante o dia. Esse tipo de questionamentos são questionamentos a fim de compreender os fenômenos naturais. O fenômeno do dia e da noite, por exemplo. Em busca de explicações sobre os fenômenos naturais. Você já deve ter reparado que o Sol sempre se põe e nasce no mesmo lugar, ou seja, ele nasce no leste e se põe ao oeste, e isso nunca muda. E descrever os fenômenos é importante, mas também é muito importante e necessário a gente entender o porquê que esses fenômenos acontecem. Aqui eu coloquei uma atividadezinha, é uma atividade só mais para a gente refletir sobre. Eu coloquei 2 textos que depois dessas 2 leituras a gente vai descrever algumas semelhanças e entender qual o fenômeno que está acontecendo em cada texto. O primeiro é o mito da criação do Sol, do povo de Zená, do norte do Amazonas. Da escuridão surgiu Ebá, a avó do universo. Ela pensou então como seria a Terra. Primeiro formou a esfera do universo barriga. Depois Ebá quis povoar a esfera e criou 5 trovões que lhe deu moradia. Ainda não havia luz, por isso Ebá pediu aos 5 trovões que criassem a vida no mundo. Eles fizeram rios, mas eles ficaram em suas casas e não fizeram a luz. Como solução, a avó do mundo criou Ebá Negoama e disse: meus irmãos trovões não souberam fazer as coisas do mundo e a humanidade. Agora faça-as. Você que de guiá-los então. Guiá-los. Então Ieba Negoama ergueu seu bastão, que a avó enfeitou com penas de tucano e todos os enfeites femininos e masculinos. Com esses enfeites na ponta, o bastão se transformou no sol, que gira por si mesmo. O segundo texto é a notícia sobre o nascimento das ciências. Aristóteles foi um grande pensador que viveu na Grécia, há mais ou menos 2.400 anos. Com base nas ideias de outros filósofos, pensadores, e em seus próprios estudos, ele escreveu dezenas de livros sobre moral, política, lógica e também sobre poesia, os animais, as plantas e os fenômenos celestes. De tudo que Aristóteles escreveu sobre o céu e a terra, destacamos algumas ideias. Para ele, a Terra ocupa o centro do universo, que é eterno. O Sol é composto por várias esferas transparentes, onde se prende a Lua, o Sol e todos os outros corpos celestes, muito acima da Terra, onde tudo é perfeito. Habitam as divindades e não são criadoras do universo. Ele explicava que o movimento natural das coisas na Terra era a linha reta, como no movimento das coisas que caem, e que o movimento natural nos céus era o círculo redondo, como se vê na trajetória do Sol, da Lua e das estrelas. A Terra seria feita de água, fogo e ar e terra. Os céus seriam feitos de uma outra matéria chamada éter. Quando a gente compara esses 2 textos, a gente pode notar algumas semelhanças e diferenças. As duas são explicações do Sol e outros fenômenos, e as duas incluem a ideia de divindade. Mas só no primeiro mito, que foi o mito dos indígenas, os deuses são responsáveis pela criação do universo. E no segundo texto, que foi o texto de Aristóteles, a natureza é mais independente dos deuses, existe por si só. E para o sábio grego, para o Aristóteles, a Terra é feita da matéria e o universo é eterno. E no mito indígena, a natureza é feita de deuses e seus filhos. E as duas explicações usam a ideia de esfera, né? Ou seja, o mundo é uma bola redonda para descrever o céu, e ambas descrevem o giro do Sol como o movimento dele próprio em torno da Terra. Cultura e compreensão do mundo de hoje no passado. Na Grécia Antiga, havia muitos pesquisadores que tinham
conhecimentos detalhados sobre os fenômenos naturais. E essas explicações eram explicações da natureza que era explicada por si só, o que era novidade na época, porque todas as explicações eram voltadas em deuses. E a partir desse novo avanço, começou a criar o que a gente chama de hoje de ciências. E nesse slide dá pra ver que eu coloquei 4 pessoas muito importantes nesse descobrimento do mundo de hoje, né, do sistema de hoje. Vamos começar com Aristóteles. Aristóteles pensava que a Terra era o centro do universo. E já o outro filósofo grego, que era o Aristarco, achava que o Sol estava no centro do universo. E que todos os planetas que a gente conhece hoje giravam em torno desse Sol, não em torno da Terra. E essas ideias de Aristóteles foram utilizadas por muitos pesquisadores por muitos anos, até que Cláudio Ptolomeu decidiu aperfeiçoar essas ideias. E esse aperfeiçoamento acabou sendo muito importante para os dias de hoje. Na antiguidade, os movimentos dos corpos celestes eram importantes para reconhecer o espaço e o tempo. O movimento do Sol durante o dia e o movimento das estrelas durante a noite funcionava como um relógio, basicamente, que permitia às pessoas conhecer a passagem do tempo. E ainda hoje, também há pessoas que sabem se localizar usando somente o céu como referência. E no passado, sem os instrumentos que a gente conhece hoje, esse conhecimento foi essencial para a navegação, por exemplo. E segundo Copérnico, a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma a cada 24 horas. E esse giro todo demora 1 ano para acontecer. E antes de sua morte, Copérnico publicou um livro falando o porquê que isso acontece. E o porquê era porque ficava mais fácil de explicar o movimento dos planetas e determinar a hora precisa do começo da estação do ano. Então, até aqui, basicamente, a gente tomou conhecimento que existem 2 explicações para os fenômenos celestes. Uma delas é a teoria geocêntrica, né, que é a Terra no centro do universo, e a outra é a teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro do universo. Que essa é a teoria que a gente usa até hoje, que o Sol está no centro do universo. E naquela época, como a igreja tinha um grande poder sobre tudo, essa teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro do sistema, não foi aceitada muito bem. Mas eles só aceitaram essa ideia de Copérnico porque era a única teoria que ajudava a resolver os cálculos necessários para o calendário. Mas a igreja, não aceitava essa teoria como uma verdade. Mas muitos sábios foram contra a igreja e continuaram trabalhando em cima dessa teoria. Um desses físicos importantes foi o Galileu Galilei, que estudou os fenômenos do movimento da luz e do som, que são fenômenos estudados pela física. E Galileu Galilei desenvolveu também uma luneta, que é um conjunto de 4 lentes dentro de um tubo, que foi muito importante na época, porque esse instrumento fez com que Galileu Galilei fosse o primeiro a observar as 4 luas de Júpiter, os 4 satélites de Júpiter. E com essa observação, Galileu Galilei obteve um argumento muito forte contra a teoria geocêntrica, pelo fato de que a Terra não ser o único corpo celeste em torno do Sol girando. E no século seguinte, como muitos pesquisadores estavam estudando em cima dessa teoria, que é a teoria heliocêntrica, no século seguinte, nos anos 1700, por aí, fizeram estudos importantes que demonstraram que a teoria de Copérnico e Galilei estavam certos enquanto à localização da Terra e o Sol. E aqui nesse slide eu só trouxe essas 2 imagens mesmo para tentar ficar mais claro o que é a teoria heliocêntrica e geocêntrica. E a teoria geocêntrica é a Terra no centro do sistema, e a heliocêntrica é o Sol no centro do sistema, que essa teoria é usada até hoje. Essa daqui é uma pequena atividade que eu trouxe só para a gente tentar fixar mais essas ideias de teorias. Vamos tentar fazer então. 1. A partir da leitura do texto, examine as seguintes as afirmações. Primeiro, a existência dos satélites girando ao redor de Júpiter ajuda a entender a teoria geocêntrica. 2. A existência dos satélites de Júpiter
permite argumentar a favor da teoria heliocêntrica para explicar as relações entre o Sol e a Terra. 3. A observação dos satélites de Júpiter só pode ser feita com auxílio de instrumento. A resposta correta é a letra B. Só está correta a afirmação 2 e 3. Por quê? A explicação 1 está falando que os satélites de Júpiter ajudou a entender a teoria geocêntrica. E pelo contrário, esses satélites ajudaram a reconhecer a teoria heliocêntrica. Porque a teoria geocêntrica, lembrando, é a Terra no centro do universo. E como Galileu Galilei observou que existe mais corpos celestes, então não faz sentido só a Terra estar no centro do universo. Por isso que a resposta correta é a letra B. Só apenas a afirmação 2 e 3 está correta. Essa parte da aula é mais voltada para ciências de micro-organismos. Vamos começar então. Novos fatos, novas teorias científicas sobre os seres vivos. Alimentos estragam porque servem para crescimento e nutrição de certos organismos vivos, bem diferentes de animais ou vegetais. Podem ser invisíveis a olho nu, como bactérias que se proliferam em carnes, mudando sua coloração. Como todos os seres vivos, bactérias e fungos necessitam de certas condições para desenvolver-se. Todos necessitam de uma temperatura adequada, umidade e alimento. Assim, ao colocar o alimento na geladeira, retardamos, ou seja, diminuímos o crescimento de bactérias e fungos, pois a baixa temperaturas não são adequadas para o desenvolvimento desses fungos. E ao contrário, com mais calor, pode se multiplicar rapidamente. Teoria da geração espontânea e experimento de Pasteur. Louis Pasteur foi um cientista francês que conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originam somente a partir de outros seres vivos. Seus experimentos foram incentivados pela Academia Francesa de Ciências na década de 60, que oferecia um prêmio a quem realizasse experimento definitivo sobre a origem do micro-organismo. Esse experimento dele consistia basicamente em provar que nenhuma vida surgia do nada, do além. Então ele fez experimentos, ciências e tecnologia para examinar propostas e resolver problemas. No final do século XIX e principalmente durante o século XX, o melhor conhecimento dos organismos vivos levou ao desenvolvimento de vacinas, de processos de conservação de alimentos. O resultado foi a diminuição de importantes fatores de doenças e mortes, resultando em grande crescimento da população humana. E com esse novo avanço da ciência, houve um grande nível de desenvolvimento humano, ou seja, esse criou um ritmo acelerado de estilo de vida da população. E a aliança entre ciências e tecnologia proporcionou a diversificação das fontes de energia e de materiais. Em consequência, ocorreu uma maior exploração dos recursos naturais e crescente produção de lixo e outras formas de poluição no ambiente. Nessa apostila que eu trouxe para vocês hoje, e nesse material que eu estou utilizando para dar aula para vocês hoje, teve umas atividades que eu achei importante colocar e eu coloquei aqui no final da aula porque é bem curtinha, bem rapidinha. E é para analisar a tabela, então eu acho que vai ser bem rapidinho. O número de pessoas que vivem nas cidades brasileiras aumentou muito no final do século XIX, nas grandes metrópoles brasileiras. A cada 100 novos habitantes, 30 estão nas periferias das cidades e 5 no centro. Considerando-se as 49 maiores cidades do país, onde vivem 80 milhões de pessoas, nos últimos 20 anos, a população da periferia correspondia a 1/3 da população e atualmente é a metade. 1. A energia elétrica é a principal forma de energia utilizada no meio urbano. B. A propagação de micro-organismos é maior nas periferias das cidades, pois lá há mais acúmulos de lixo do que no centro. C. 30% da população urbana da periferia não tem água encanada. D. Toda a população dos centros das grandes cidades tem saneamento básico, abastecimento de água, coleta de lixo, coleta de esgoto e de lixo. Tá, vamos por partes. A letra A está falando que a energia elétrica é a principal forma de energia utilizada no meio urbano. Se a gente voltar e olhar a tabela,
olhar a tabela e ver as residências com energia elétrica, a gente vai ver que no centro 100% usa energia elétrica e na periferia 90%. E a letra A tá falando que a principal forma de energia é essa, e tá correta, porque a maior parte da população usa essa energia. A letra B tá falando que a propagação de micro-organismos é maior nas periferias das cidades, por lá há mais acúmulo de lixo do que no centro. Na tabela tá falando que a frequência que o caminhão de lixo passa pela rua na periferia é uma vez por semana, e no centro é 4 dias por semana. Então, se o caminhão de lixo passa com menos frequência na periferia, é óbvio que a propagação de micro-organismos vai ser maior nas periferias. Então, a letra B também está correta. E a letra C está falando que 30% da população urbana da periferia não tem água encanada. E se a gente olhar na tabela, se a gente voltar e olhar na tabela as casas que são abastecidas com água encanada, na periferia tem apenas 70%. Ou seja, ainda falta 30% de casas que não têm essa água encanada. Então, a letra C também está correta. E por último, a letra D fala que toda a população do centro tem saneamento básico. Mas se a gente, de novo, voltar e olhar na tabela, a periferia tem apenas 30% da população que tem sistema de esgoto, ou seja, não é toda a população do centro. Então, a letra D está errada. Só a letra A, B e C está correta. Bom, gente, essa foi nossa primeira aula de ciências. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa pode deixar suas perguntas aqui embaixo. E como eu disse, esse primeiro capítulo foi bem básico, foi bem rápido, porque ele é introdutório, né? E nos próximos a gente vai se aprofundar mais. E obrigada pela atenção, agradeço a atenção de vocês. E é isso, até a próxima aula.